Olá, bem-vindos a essa nossa investigação profunda. Hoje a gente vai colocar o chapéu de filósofo da ciência para tentar resolver, olha só, o mistério mais denso de toda a mecânica quântica. A ideia aqui é ir muito além daquelas equações complicadas de lousa, sabe? Vamos investigar a raiz, o próprio tecido do universo, analisando uma distinção ontológica absolutamente fundamental. A diferença entre o que a gente chama de físico e o que a gente reconhece como corpóreo. Se deixarmos de lado alguns preconceitos modernos, vamos descobrir que as respostas para aqueles paradoxos quânticos que dão um nó na cabeça sempre estiveram ali, escondidas na sabedoria cosmológica clássica. Vamos nessa? Para organizar as ideias, a nossa jornada vai passar por 5 pontos rapidinhos. 1. O problema da medição. 2. A armadilha de Descartes. 3. O físico e o corpóreo. 4. O ato da mensuração. E, por fim, a realidade tripartite. Bom, começando pela seção 1, o problema da medição. Esse é o mistério central de tudo. Pensa bem, desde a icônica Conferência de Solvay, lá em 1927, um grande mistério simplesmente assombra a física. Por que raios um sistema quântico existe numa espécie de névoa de probabilidades até o exato momento em que é observado, colapsando de repente em uma posição bem definida? É de se perguntar, como uma mera interação física poderia causar uma quebra tão abrupta nas leis matemáticas que regem as partículas? Pois é, até hoje, a ciência puramente operacional tem suado a camisa para explicar o que exatamente acontece quando a gente observa um nível quântico. E para entender essa transição louca, é preciso perceber que o colapso da função de onda não é só uma anomalia matemática inconveniente. Como os textos do brilhante físico e filósofo Wolfgang Schmidt nos mostram, isso é, na verdade, um evento ontológico profundo. É o momento exato em que a pura potencialidade se transforma em realidade concreta. O grande problema é que a física tradicional tenta resolver esse nó usando as mesmíssimas ferramentas que criaram o problema lá no começo. O que nos leva à seção 2, a armadilha de Descartes e a crise epistemológica. Essa crise toda tem raízes lá na famosa bifurcação de Descartes. O problema é que ela confunde o mundo puramente matemático, invisível, das equações com o mundo qualitativo em que a gente vive. O ponto crucial aqui é o seguinte: tentar medir algo com um instrumento puramente abstrato, estritamente físico-matemático, é literalmente impossível. Como a própria citação destaca, é tão impossível quanto tentar sentar em uma função de onda. Instrumentos de laboratório precisam ser objetos reais, não é? Com peso, forma, textura. A gente não pode simplesmente arrancar um dado observável usando uma equação invisível. A interação empírica exige um aparelho do mundo real, do mundo sensível. Então, ao desafiar essa definição puramente operacional da física moderna, a gente consegue começar a desvendar a verdadeira estrutura da realidade, exatamente como explorado no trabalho genial do Wolfgang Schmidt. A chave oculta para a mecânica quântica, no fim das contas, não está em achar uma partícula nova no acelerador. Não, está numa correção de curso filosófica. É reconhecer que existem limites muito claros para o que apenas números conseguem nos dizer sobre o mundo. Entramos então na seção 3, o físico e o corpóreo, a nossa tal distinção ontológica. Para resolver de vez esse paradoxo, a gente precisa introduzir uma separação bem clara entre os domínios. Werner Heisenberg, o próprio, sacou que o reino físico, aquele mundo dos átomos, prótons e elétrons, é meramente um reino de potencial. Ele percebeu que essas entidades são muito parecidas com o antigo conceito de Aristóteles de potência. Elas não são coisas do mesmo jeito que uma maçã ou uma cadeira são coisas, entende? Elas são uma espécie de estado intermediário ali no meio do caminho entre a possibilidade pura e a realidade concreta. Existe um contraste gritante aqui, olha só. O mundo físico atua como pura potência, é quantitativo, indeterminado e totalmente governado por equações de probabilidade, tipo a equação de Schrödinger. Já em total oposição, o mundo corpóreo é um mundo em ato. Ele é cheio de qualidades, é sensível e é o que constitui a nossa realidade objetiva do dia a dia. O domínio físico, na verdade, é como um substrato, algo que existe por baixo do domínio corpóreo que a gente percebe com os nossos 5 sentidos. Vamos para a seção 4, o ato da mensuração. Como a gente une esses domínios? Certo. Se esses dois mundos são ontologicamente distintos, como é que eles interagem lá na bancada do laboratório? A resposta é que a medição não é só uma batida cega entre partículas. É, na verdade, um verdadeiro salto ontológico. Primeiro a gente começa com a sobreposição de possibilidades lá no domínio físico. Depois, essa potencialidade interage com um instrumento perceptível, um objeto macroscópico sensível. É aí que o instrumento corpóreo puxa essa potencialidade física, forçando ela a se tornar uma realidade determinada. É uma analogia muito boa.
Da mesma forma que um artista vai lá e dá forma à argila crua, ou como um geômetra constrói figuras perfeitas usando compasso em um espaço vazio, o ato de medição impõe limites. Ele introduz determinações, contornos e formas em cima daquele substrato físico que antes era totalmente indeterminado. O colapso da função de onda é, no fundo, a matéria crua ganhando uma fronteira através da ação de um instrumento do mundo corpóreo real. Fascinante, não é? E chegamos à nossa última sessão, a número 5, a realidade tripartite e a hierarquia cósmica. Expandindo essa ideia genial do laboratório para o cosmos inteiro, a gente esbarra em um universo estruturado em múltiplos níveis de realidade. Imagina um espaço sem fim, totalmente cheio de água, que representa a substância ininterrupta da realidade. Aí, se a gente afunda um vasilhame fechado ali dentro, a gente introduz limites quantitativos super precisos. Agora existe um dentro e um fora. Existe um volume medido. A água lá de dentro não deixa de ser água, claro, mas o recipiente introduziu determinações que limitam. O plano corpóreo atua exatamente como esse vasilhame em cima do oceano de possibilidades matemáticas do plano físico. A física lida com a água, a observação corpórea lida com a água dentro do vaso. À medida que a gente conclui essa nossa investigação, fica uma reflexão profundamente provocativa. Se a realidade em si é hierárquica e toda estruturada em reinos distintos, será que o observador humano é um microcosmo que reflete exatamente essa mesma arquitetura? Seríamos nós o elo essencial capaz de perceber todos esses níveis de existência ao mesmo tempo? Fica a grande questão sobre o que essa responsabilidade imensa revela sobre o simples ato de abrir os olhos para o mundo. É simplesmente fascinante investigar o nosso lugar no coração de um cosmos que é de fato infinito. Vamos continuar questionando a realidade.